de acordar, acorda peão. Tá na hora 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 de acordar. Já tá no ar? Dia 28 de janeiro, nós estamos aqui às 8 horas e 12 minutos com mais um Acorda Peão, aquele programa no jeitinho para fazer a gente pensar de uma outra forma. Hoje nós temos alguns assuntos assim bem quentes. Temos a questão da cesta básica do governo federal, né? Aquelas latas de leite condensado, aquele monte de chiclete, aquele monte de couve. A gente tem a questão dos gastos da economia, do orçamento da União para os gastos da economia. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a produção das vacinas. A gente tem algumas questões sobre quais são as políticas públicas sociais que o governo está preparando para os brasileiros para o ano de 2021. E assim a gente vai levar o resto do final de semana. Bom dia, professor Gustavo. Bom dia, doutora Patrícia. Bom dia, Marielle, Fabrício, que estão aqui conosco também no estúdio. A todos vocês que nos acompanham aí de casa ou também nos assistirão. Nós temos então todas essas pautas aí que marcam toda a semana do povo brasileiro. Pois é, a gente está prometendo aqui, nós vamos cumprir, hein, gente? A gente está querendo falar sobre qual o impacto que vai ter no mercado de trabalho brasileiro em relação à saída das empresas, a retirada do país da Ford, da Renault, da Honda. Mas isso nós estamos preparando um especial que é um assunto que toca direto ao trabalhador. E já vamos começar aqui com os dados da Covid, aqui, ó, levantado pelo consórcio de imprensa brasileiro, pelo Estadão, o Globo, o jornal O Globo, Folha de São Paulo, o UOL. E vamos lá, no Brasil nós já chegamos, infelizmente, à marca de 9 milhões, redondinho, de brasileiros contaminados pela Covid-19, com 220.237 mortes no Brasil até agora, sendo 1.319 mortes só nas últimas 24 horas. Quer dizer, as coisas estão indo de vento em popa e vacina que é bom, nada, porque eu já estou pensando nessa vacina lá para depois de agosto, lá para o verão. Entendeu? Quando você quer relaxar, quando o sol está brilhando de novo. Hoje é uma manhã linda em São José dos Campos, mas eu acho que nós vamos passar um verão aí vacinando, verão ainda perigoso. E já ouvi dizer hoje no noticiário da manhã, quem sabe um verão com a queima das máscaras, né? Nós vamos fazer uma grande fogueira na praia e vamos queimar as máscaras. Quem sabe? Mas, por enquanto, no Brasil, apenas 1.200.000 pessoas vacinadas só. Para um país, né, professor Gustavo, que já teve tanto êxito, que tem um programa de vacinação, um programa vacinal mundialmente reconhecido, com uma expertise, quer dizer, uma prática do trabalho de acomodação das formas, de conhecer os rincões, as entradas, assim, os lugares mais distantes no Brasil, que a gente sabe que, por exemplo, no norte, na região norte do país, Amazonas, Pará, Rondônia, Acre, Roraima, esses lugares a gente demora, principalmente na região amazônica, às vezes 24 horas de barco, acompanhando a corrente
para poder chegar. E não são só comunidades indígenas, são as pessoas que moram nas beiras dos rios, né? As pessoas que vivem daquele bioma, daquele clima e que cuidam de seus filhos, criam suas famílias e têm suas perspectivas de vida. O SUS chegava até lá, chega ainda. Basta que o governo federal seja alguma coisa responsável, que é o que nós não temos observado no último período. E falando em vacina, nós vamos começar aqui abrindo, falando a respeito da questão do financiamento público. Você sabe que o nosso governo está discutindo, né, orçamento público. Aí o professor Gustavo trouxe alguns dados relevantes em relação ao orçamento para a gente conversar e pensar qual é o projeto que esse governo, que é o atual governo Jair Bolsonaro, tem para o Brasil em 2021. De fato, temos todos esses entraves que são apresentados, principalmente naquilo que foi colocado como a questão orçamentária, que ela é sempre fechada no último dia do mês de agosto do ano anterior, ou seja, era para ter sido fechada no mês de agosto, no último dia de 2020, e tivemos aí o contato com alguns levantamentos que foram realizados a respeito disto, principalmente daqueles que vão receber aí um aumento e aqueles que vão ter uma queda drástica, nos quais são apresentados a questão do aumento na economia de 19%, ou seja, de 10 bilhões 904 milhões foi para 12 bilhões 983 milhões. Agricultura, pecuária e abastecimento, que teve também um salto de 16,53%, de 2 milhões e 74 milhões para 2 milhões 417 milhões, e também de Minas e Energia, que foi de 1 bilhão e 11 milhões para 5 bilhões e 67 milhões, ou seja, um aumento de 401%. E o mais interessante é que nós vemos que aquilo que não é essencial para o nosso país, ele tem uma certa forma aí a sua retirada, a sua apreciação, como no caso daquilo que nós podemos colocar como essencial para o nosso país, que está relacionado principalmente no período que nós nos encontramos hoje, à educação, à saúde e também ao meio ambiente, que foram aqueles que sofreram queda, ou seja, o orçamento foi reduzido. Nós temos aí na educação, no orçamento que foi colocado e ainda não foi votado, será votado agora em fevereiro e março, direcionados então para a educação, o que foi ano passado, 2020, 21 bilhões 837 milhões, teve uma queda de 8,61%, indo para 19 bilhões 955 milhões. A área da saúde, a saúde que está gritando hoje em relação à questão da falta de insumos, a questão da falta de atenção básica necessária para que todos os brasileiros possam manter a sua vida. No ano de 2020 teve então o orçamento de 18 bilhões 606 milhões e teve uma queda de 12,13%, indo para 16 bilhões 348 milhões. E o meio ambiente, no qual nós estamos aí todos entrelaçados solidariamente com o povo do Amazonas e tantas outras regiões que apresentam também a questão do nosso meio ambiente, teve então como orçamento 561 milhões e teve uma queda de 4,8%, de 534 milhões para o ano de 2021. Lembrando que tudo isso é marcado ainda por algumas indagações a respeito do que realmente é necessário e dentro de várias palavras, várias manifestações, principalmente relacionadas ao do nosso então presidente, no qual apresenta hoje aí determinadas falcatruas, podemos até colocar dessa forma, em que um governo no qual tem a questão da equipariedade do investimento, do orçamento, quase relacionado àquilo que é colocado como próximo, como nós podemos ver até no CNPq, que se aproxima. Então nós temos, de um lado, um gasto superficial com aquilo que é superficial e um gasto que é deixado de lado com o que é essencial. Então, eu ouvi isso tudo aí, saúde diminuiu, né? Ministério da Comunicação, que é a Secretaria de Comunicação, a SECOM, né?
tem um ministério agora no governo Bolsonaro, o Ministério da Comunicação, tem um valor de gastos aí? Porque, gente, Secretaria Inventiva, eles transformam uma situação... Eu nunca vi alguém... eles trabalham bem, viu? Trabalham bem no seguinte sentido, eles conseguem passar uma imagem, criar uma situação... usando os dados do governo ruins, assim, de uma forma espetacular. Eles conseguem tirar a atenção do povo brasileiro para o que de fato está acontecendo, para as tramóias, para a secundarização da questão da Covid e para a politização da questão da Covid-19, da pandemia aqui no Brasil. Eles desviam, assim, com algumas campanhas, com algumas coisas que são impressionantes, né? Quando eles falam dos jovens na televisão que vão acessar o Enem, que vão para a faculdade, como se fosse assim, trabalha como se tudo tivesse agindo, tivesse acontecendo no seu 100%, no seu melhor. Eu acho isso impressionante. E pelo que entendi aí, é uma das secretarias que tem orçamento gordo. Agora, o que mais chama atenção com o aumento de 400% é o Ministério de Minas e Energia. Você reparou? Porque no Brasil a gente tem uma tradição. Presta atenção, o trabalhador aqui em São José conhece isso de perto, muito de perto. O governo estadual, o governo municipal, o governo federal, ele ajeita tudo, faz tudo lindo de morrer para depois privatizar. Por exemplo, aqui em São José dos Campos, na área da saúde, o que aconteceu? Foi construído o hospital municipal. À época, um hospital equipadíssimo, um hospital com insumos de primeira qualidade, com equipamentos de primeira linha para a época. Não sei se vocês sabem, saúde é uma coisa muito, muito cara. Então, para construir o hospital, suponha que custe 50 milhões. Para mantê-lo anualmente funcionando, rodando, também no seu melhor, ele vai custar outros 50 milhões. Porque saúde, gente, tem que ser pública, porque ela tem que abranger o máximo de pessoas possível, tem que buscar evitar o adoecimento, o sofrimento pela doença, por isso os programas de saúde da família, para não onerar o uso hospitalar e a sua manutenção, né? Porque só vai parar no hospital média e alta complexidade, o que de fato é grave, porque boa parte dos problemas a gente resolve aqui na base, no dia a dia, lá na unidade básica de saúde, lá no programa da saúde da família. E depois que o hospital aqui em São José ficou pronto, ficou lindo de morrer, todo equipado, maravilhoso, tinha até um embrião de PID, de Programa de Saúde da Família, que aqui chamava Internação Domiciliar, que é o PID, até isso funcionou concomitante à época para enaltecer a questão da saúde pública e o uso do hospital. E aí ele foi, entre aspas, terceirizado para uma organização social. E que para essa organização social dentro da terceirização, não é que a OS vinha para dentro do hospital com todo o seu aparato, com todo o seu pessoal. Não, ela vinha para usar o que o dinheiro público comprou de primeira linha, ela vinha para usar o que o dinheiro público comprou de medicamento de primeiríssima qualidade, que não é subdosado, né? É subdosado no seguinte sentido: se um comprimido de, vamos supor, 1 miligrama de um produto, de um princípio ativo antibiótico, está dito que tem 1 miligrama na sua composição, você vai analisar o comprimido, naquele comprimido, de fato, tem 1 miligrama. Não tem metade daquilo e é vendido, sabe, por 1 miligrama. Ou a qualidade da matéria-prima usada é de primeiríssima linha. Porque no Brasil, a gente sabe, nós não temos. Nós começamos a caminhar no desenvolvimento da indústria química e ele não foi para frente. Quer dizer, essa parte aí da segunda revolução industrial, e especialmente nos governos Lula e Dilma, a gente não conseguiu avançar, a gente não conseguiu cristalizar. Pelo contrário, algumas coisas, isso é notório, não sou eu que estou falando, são pesquisas, são professores, são pessoas da área que analisam isso. Houve um processo de desindustrialização porque apostou-se num outro tipo de inserção no mercado internacional, ou seja, o Brasil entra no mercado internacional vendendo arroz, feijão, ovo, frango,
boi, essas coisas. Mas é a indústria mais fina, de valor agregado mais caro, esse nós perdemos. Pode ser uma opção de forma de condução da economia, pode ser, mas a satisfação das necessidades e a inserção internacional nessa coisa toda aí da divisão do trabalho internacional do Brasil deveria ser um pouco mais qualificada. Bom, enfim, isso é uma outra pauta. O que eu digo é o seguinte: é uma tradição no Brasil que a gente, o público, o nosso dinheiro, arrume tudo, deixe tudo bonitinho para o privado ir lá pegar. E o setor de Minas e Energias congrega exatamente o quê? Petróleo, principalmente. Hidrelétricas, todo o complexo hidrelétrico e distribuição de energia, seja na forma de gás, seja na forma de óleo, de petróleo e transporte, logística, congrega tudo isso, mais a questão das hidrelétricas e a distribuição de energia no país. Esse teve, pelo que eu li aí, que eu vi na sua anotação, 400%, né? Sim. Isso significa o quê, gente, dentro da ótica bolsonarista? Qual que é a tendência e a perspectiva? É fazer estrada de ferro no país? É montar a infraestrutura, aumentar hidrelétrica ou fontes alternativas de energia, no que o Brasil também é muito rico, para poder levar energia para as indústrias, para o pequeno e médio empresário, por um preço subsidiado, para que neste momento ele possa se recompor, se refazer e voltar à atividade econômica pós-pandemia. É algum programa atrelado ao retorno das atividades econômicas sustentáveis pós-período Covid-19? Eu acho que não, porque esse orçamento é para um ano. Eu acho que o que está dado aí é o seguinte: a gente saneia, deixa tudo lindo, bonitinho, que está detonado. Haja visto o que aconteceu no Amapá com a luz elétrica, não foi? Com a questão dos geradores. A gente vai lá, joga grana, deixa tudo lindo, depois chama um terceiro, privatiza isso para alguém lucrar com o que o dinheiro público colocou. Não é Temos assim que ainda... funciona ou eu estou errada? Isso aconteceu com a Embraer aqui. Não, temos também aumento aí em outras áreas que são superficiais, se formos pegar em conta o que realmente é necessário para o nosso país, direcionado à questão da defesa, as relações exteriores, que tiveram um aumento cada uma acima de 15%. Ah, mas daí é política bolsonarista, né, do governo Jair Bolsonaro, para poder se achegar a fazer eu acho, né, pseudo-alianças aí com o setor militar. De tudo que é afirmado, temos também, deixar fugir da memória, aquele boletim que nós abordamos aqui na terça-feira, no qual deixa bem claro todas as ações do governo que são mostradas. Dentre elas também tem 400 mil indígenas que estão fora do plano de vacinação porque não moram em áreas de reserva destinadas a eles e tantos outros. A questão é que não tem uma importância dada no sentido que realmente tem que ser dado. Tanto que nós entramos agora no embate, porque no Brasil as únicas vacinas que estão sendo aplicadas, elas estão totalmente relacionadas tanto ao Butantan, no caso da Coronavac, e também no caso da Fiocruz, que é da AstraZeneca de Oxford. E tantos outros que são colocados apenas como apontamentos. Tem a Sputnik, que está sendo produzido apenas os insumos pela Química União, mas ainda tem que passar por todo o processo de regularização da Anvisa, ou seja, temos tudo aquilo que é colocado como propósito mesmo. O propósito do governo é fazer com que, diante daquilo que nós podemos encontrar como um infortúnio, como uma situação totalmente precária, ele destine um orçamento, destine tudo aquilo que é favorável para manter a bancada dele, na qual nós temos como referência e aguardamos ansiosos para ver o que será dado na segunda-feira com a votação para ver quem chefiará o Senado. E temos também um outro posicionamento muito interessante que as pessoas colocam inúmeros comentários relacionados à questão do fechamento das fábricas, falando que o Brasil não importa fechar as fábricas, porque o Brasil já é um fazendão, é muito forte na agricultura. Lembrando que é forte na agricultura porque a soja que é retirada do país, ela não paga impostos. E temos tantos outros também falando que o Brasil, a maior propriedade destinada ao território nacional é a questão de uma plantação, mas não são todos que plantam aqui que são brasileiros. Já tem a venda de terras
do Isso é frutíferas comum, inclusive no Amazonas, né? relacionadas aí a Grandes outros territórios a países. grupos multinacionais com as suas matrizes na Europa, nos Estados Unidos, que quando reivindicam a posse de uma propriedade que é do estrangeiro, que não é nacional. De uma maneira geral, que é retirada, e também se formos pegar pela questão do campo do emprego mesmo, o que é oferecido nas grandes indústrias são para aqueles que têm um ensino médio, um ensino técnico, no caso mesmo, que tenham a oportunidade de ter uma melhora na condição de vida, trabalhando dentro, claro que diante da nossa realidade, esse esquema, essa imagem já foi totalmente mudada dentro daquilo que foi assinado nos acordos para manter os empregos e ter a diminuição daquilo que é considerado como a base salarial da atividade profissional relacionada àquilo que é concretizado dentro das empresas, dentro das fábricas. Então, ó, falando em salário, olha aqui, o 247 está trazendo para a gente. Guedes quer novo programa de corte de jornadas e salários e pode usar recursos do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é fomentado, que é formado pelo que se arrecada do PIS, do PASEP, do Fundo de Garantia e algumas outras fontes. Mas as três fontes mais assim, firmes, que constituem sólidas o FAT, são essas três: PIS, PASEP e Fundo de Garantia. Ao passo, isso daqui implica o quê? Manutenção, manutenção da precarização do trabalho, porque se não pensou uma forma de fazer o pequeno e médio empresário industrial também, e até as grandes indústrias, gerir, voltar a sua capacidade total ou alguma política de manutenção de emprego e de renda. Não, eles começam a fazer programas de compensação, que é o tira daqui, põe ali, tira um pouquinho daqui, põe ali, quer dizer, fica tudo continuando se equilibrando para poder aprofundar. Na verdade, gente, vamos conversar a reforma trabalhista, né? Porque o que a gente viu na pandemia, nós já falamos aqui no Acorda Peão e vamos falar outras vezes, que o que aconteceu no ano de 2020 nada mais foi do que o aprofundamento da reforma trabalhista. Mesmo que num período excepcional, onde a pandemia exigia que sacrifícios fossem feitos, né? Que as pessoas admitissem reduções no seu padrão de vida, na sua renda, para poder manter vínculos de emprego, manter financiamentos, manter investimentos. Só que a legislação ficou, nada disso aconteceu e agora isso tudo volta para a realidade do trabalhador na forma de redução de emprego e de salário, e pior, usados com esses fundos públicos que são dinheiro dos trabalhadores, que financiam os próprios trabalhadores ao bel prazer do governo, porque todos os conselhos nacionais populares onde tinham assento, aonde os sindicatos poderiam discutir e influenciar as decisões, onde os trabalhadores e a sociedade civil tinha sua representação e poderia propor e discutir, denunciar e influenciar decisões, esses conselhos eles foram extirpados no início do governo Jair Bolsonaro. Todos os governos, todos os conselhos que tinham paridade entre as representações de empregado, empregador, empresário, sociedade civil e Estado, eles foram simplesmente aniquilados, aonde se podia por decretos e portarias pelo governo Jair Bolsonaro. E os que existem ficaram, de uma certa forma, inativados, inoperantes pela política do governo Jair Bolsonaro. E eu digo isso porque, veja bem, ele prevê um orçamento mínimo, irrisório, para o meio ambiente, ao mesmo tempo que ontem ele anunciou por portarias no Diário Oficial também, que está planejando, já está preparando a privatização de 22 parques nacionais nos diversos estados no Brasil. Então, por aí você vê qual é a lógica. Por isso que eu digo que quando joga muito dinheiro na questão de Minas e Energia, não está atrelado a nenhum programa de crescimento sustentável ou de retomada da economia, ou de um crescimento para a retomada da economia, ou um financiamento público para a retomada da economia. Não. Eles visam sanear, tal qual aconteceu no Amapá, para poder entregar para uma terceira, para poder, então,
privatizar esse serviço público saneado, totalmente enxuto, pronto para funcionar para o setor privado. E o setor privado, a gente sabe que está aí para ganhar dinheiro, não está aí para fazer filantropia. Então, são indícios, eu acho que são tendências, lendo a divisão das dotações orçamentárias para os ministérios, que a tendência é aprofundar todo esse quadro de crise, que, afinal de contas, de acordo com aquele boletim, né, professor, que você trouxe na terça-feira dessa semana, significa aprofundar todo um quadro de um Estado que é subserviente, que é humilhante, que não tem projeto nenhum para a população, só cuida da alta elite financeira do país, não dá bola para os seus empresários, para os seus empreendedores que empregam lá 5, 10 pessoas, que normalmente é a grande massa no mercado de trabalho. Ou seja, é tudo junto, misturado e um pouco mais de tudo. É aquela história, quanto mais você mexe, mais igual fica. Essa é a tendência, né? Colocando só mais uma vez sobre essa questão da farmacêutica aí que está produzindo os insumos da Sputnik, que é a União Química, não a Química União, como eu tinha falado. União Química. Isto. E temos também dentro desse embate a questão da diminuição também do orçamento que é destinado à questão da pesquisa, tanto ao Butantan quanto à Fiocruz, que em 2020 teve 1,6 bilhão de investimentos do orçamento, e este ano teve uma queda muito drástica, indo a 499 milhões. Gente, é quase 60%. Vocês têm noção do que é isso? É chamagem de burro. Porque no momento de pandemia, né? No momento que um setor financeiro aumenta seus lucros em 36%, propor uma questão dessa sem dizer que ontem, ouvindo... Olha porque eu falei da Secretaria de Comunicação. Ontem, ouvindo o noticiário, até eu quero colocar essa questão aqui, professor, para que você pudesse comentar, assim, que a do Rio de Janeiro, a Butantan, consegue fazer 54 milhões de doses de vacina. Está apto a... Gente, presta atenção no que eu estou falando. Butantan, São Paulo, Instituto Butantan... Não, os técnicos, o Brasil tem gente ótima em saúde pública, ótima em pesquisadores, porque nós somos um povo agraciado com esse tipo de inteligência. Fala assim para eles, nós estamos prontos aqui com insumos tal para fazer 54 milhões de vacina. É o seguinte, governo federal, isso aqui custa dinheiro. Nós vamos fazer, governo de São Paulo, você quer? Se você não quiser, a gente tem que tocar a vida. Nós vamos vender para outros países, nós vamos oferecer, porque já tem gente nos procurando e querendo fazer isso. E o Brasil, com uma vacinação continental, nacional, pífia, de 1.200.000 vacinados. Vocês estão conseguindo pegar o raciocínio? Eu fiquei assim, como assim, gente? Peraí, quer dizer que o Butantan, o prazo de 1 ano, 1 ano e meio, num processo, num programa integrado, vacinal, num programa de imunização, todo esquematizado, com logística, e no prazo de 1 ano e meio consegue vacinar com eficácia toda a população brasileira, inclusive naqueles cantos mais remotos do Brasil, que é esses que eu falo para você, das populações ribeirinhas, que a gente só chega de barco a favor da corrente, 8 horas de barco, às vezes até 24 horas, a gente consegue imunizar. E nós estamos numa vacinação medonha de 1.200.000, porque nós ficamos deixando para trás, foi todo mundo comprando vacina nos laboratórios aí no mundo, e o Brasil, não, e agora está aqui na rabeira, né? Sendo que o Brasil tem condições, pela sua pesquisa acumulada, pelo seu pessoal, que tem um compromisso ético público, que o pessoal do Butantan, Fiocruz, todo o pessoal do Ministério da Saúde, de carreira, a gente sabe, sente que são comprometidos. Nós que estamos aqui de fora, que recebemos os serviços do SUS,
não consegue vacinar. Tem 6 milhões de doses feitas pelo Butantan, trazidos pelo Estado de São Paulo, e mesmo assim o governo federal querendo que todos que recebam vacina dê metade para o governo. Doe, olha a palavra, doar. O Estado doar para o governo federal, para a União, metade dos lotes de vacina. Quer dizer, é um governo que não é sério, né? Não foi. Não sei se você será, entendeu a minha não indignidade. chegará. Como é que a gente tem um Butantan que diz, eu posso fazer agora, 54 milhões de doses. Vai querer? Aí o governo federal olha para o Butantan e fala assim, não. E o Butantan faz essas mesmas doses que seriam nossas para um outro país, é isso? São 68,9% o corte relacionado a todo investimento. Não estou falando nem em corte, estou falando de campo negócio, de da capacidade pesquisa. de fazer agora. Mas ele já foi afirmado pelo Dimas Covas, o diretor do Butantan, desde o começo, que o Butantan tem capacidade de fazer 1 milhão de vacinas por dia. Tanto que agora tem a questão do embate da chegada dos insumos e a produção. E o Butantan já tem uma lista de 54 países na lista aí que estão aguardando o Butantan ter essa liberação, sendo que se o governo federal e o Ministério da Saúde não afirmarem agora sobre esse posicionamento e fecharem no prazo de 15 dias, com certeza nós teremos aí uma destinação que não será a nacional. Sabe como é o nome disso, gente? Isso é o famoso economia de mercado. Essa é a famosa não intervenção estatal na economia. Ou seja, salve-se quem puder. Se você puder, você paga. Se você puder, não paga. E fica sem também. Isso não é um problema meu. Quem mandou, se vira. Não nasceu quadrado, dá seus pulos, dá suas voltas aí. Entendeu? É isso, porque isso é uma completa... É o liberalismo, assim, é o ultra liberalismo no sangue, assim, né? No DNA. É uma coisa... Eu fiquei estarrecida. E eu estava falando da comunicação do Ministério, do Ministério da Comunicação, justamente nesse sentido. E olha, para você ver, as grandes redes de comunicação no país também não ficaram para trás, porque isso não foi motivo de estardalhaço, isso não foi motivo de uma constante denúncia, uma constante cobrança do setor de imprensa, que tem que trazer esses fatos para que a população faça o seu juízo de valor, conheça os fatos e os interprete conforme as suas necessidades, conforme a sua verdade e sua realidade. Não, eles não fizeram isso. E a Secretaria de Comunicação do governo federal também se manteve nesses anúncios de que não vamos comprar, vamos negociar, escondendo o fato de que o Brasil tem condições de fazer, porque ter a reportagem, ele falar na coletiva, e se a imprensa não dá o estardalhaço necessário, e se o movimento social não pega essa informação e não vai para cima, a gente fica igual eu fiquei ontem, né? Eu falei assim, mas como assim? Faz agora? Já não, 54 milhões de doses, como o professor falou. Se vocês não derem retorno daqui até 15 dias, nós vamos, né, fazer para outro, porque tem um monte de gente aí esperando, nos pedindo a vacina. Vocês têm noção o que é isso? Mas a intenção da SECOM é esta mesmo, haja visto que nós já temos... Não, eles trabalham super bem para enganar a população brasileira, maravilhosamente. Desde o começo, a aniquilação do Ministério da Comunicação, aí do nada surge a SECOM, que tem um investimento aí na casa de 1 bilhão. Porque eles servem a esse papel, eles trabalham super bem. Agora, o que eu digo é que o que aquele boletim que nós trouxemos aqui na terça-feira fala de que o governo Bolsonaro tem uma política deliberada, pensada, para não se mexer enquanto pandemia, para não gastar dinheiro, para nada disso, porque eles realmente acreditam nessa liberdade econômica de mercado. Essas coisas se mostram cada vez mais palpáveis, cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Não é uma falácia, isso acontece. É uma política deliberada do governo federal. Imagina, olhar para o Laboratório Nacional com insumos, com estrutura, capacidade instalada para produzir a vacina, com conhecimento, com segurança em relação à saúde, e fala não.
e deixa esse suspense. Era para ter fechado isso 6, 7 meses, 8 meses atrás. Essa ausência de política é deliberada mesmo. É a política de um economicídio, né? Podemos colocar desta forma, nessa É um bom nome, gostei. conjuntura Economicídio. em que prevalece Nunca tinha ouvido, mas sempre gostei da a expressão. economia e é retirado toda a questão da proposta relacionada ao povo, relacionada àquilo que realmente tem que ser mantido, como até um sentido nacionalista que nasce no período de Getúlio Vargas, no qual nós temos todo o enquadrar do Brasil em uma nova configuração e que hoje é totalmente destituída, aproximando-se sempre mais, como fala Michael Louis, um sociólogo que mora lá na França, nasceu aqui no Brasil. Ele fala que o que é colocado no governo brasileiro, com Bolsonaro e todos aqueles que o seguem, é a nova face do fascismo, que é mostrada de uma maneira ditatorial, mas que acalenta também no sentido de que as pessoas não se sentirem totalmente privadas daquilo que elas fazem no dia a dia. Mas a violência, como fala muito bem Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano, ele trabalha a questão da positividade e da negatividade, em que muitas vezes aquilo que é apresentado como negativo tem a sua objetividade, que é mais explícito, é mais presente, e quando adentra a questão do positivismo, é apresentado num sentido bem pior, porque as suas consequências elas levam a um estragar da pessoa, que podemos colocar dessa forma, muitas vezes não tem como ter uma reestruturação ou até se recuperar daquilo que foi colocado. E dentro disso nós temos tudo isso que é apresentado também neste governo e daqueles que ainda batem o pé, batem palmas, dançam, fazem de tudo para afirmar que este governo é o melhor dos governos possíveis, é o melhor que o Brasil poderia ter, e nós sabemos que não é e nunca será. Olha, agora aqui no jornal, no nosso programa, no Acorda Peão, 8h47, e a gente tem esse programa numa ânsia de querer saber como é que o trabalhador sente ver essas notícias. Como é que você se senta diante do Jornal Nacional, qualquer outro jornal televisivo ou de internet que você leia, que você tenha acesso? Por favor, gente, que não seja pelo Facebook, nada do gênero, nem o WhatsApp. Coisa que você lê e que você vai colocar por 15, 20 minutos sua cabeça para funcionar, vai tentar juntar as pecinhas. Como se comporta diante dessa notícia? É esse outro lado que a gente quer. A gente quer, ao mesmo tempo, saber como o trabalhador no Brasil pensa e quais as saídas possíveis, né? Porque isso tem a ver com a conscientização. Isso tem a ver com a gente conseguir mostrar que tem uma outra forma de analisar, de interpretar uma notícia de forma que ela vá nos atacar, né? De identificar, é um modo de identificar como essa notícia, aquele fato que foi narrado, vai atacar a vida do trabalhador, né? Como é que isso vai afetar o nosso bolso, o nosso dia a dia, como é que isso vai afetar o serviço público, como é que o governo mais próximo que a gente tem, que é o governo municipal, as prefeituras, vão se comportar diante disso. Então, isso é bastante importante. E eu continuo batendo essa tecla da tendência, porque, olha, agora também, ontem, no Diário Oficial, a ministra Damares ela tem uma portaria do ministério dela, que agora eu esqueci o nome de qual é o ministério dela, Ministério do Cidadão, da Dignidade. Você pode recuperar para mim, professor, por favor? Tem uma portaria no Diário Oficial dizendo que os pobres no Brasil serão atendidos por meio de convênios e acordos entre o governo federal e as igrejas. A gente sabe como é que é montada a assistência social no país, porque está lá na Constituição. Existe um fundo, o dinheiro é repassado para a prefeitura, né? Vem da União para dentro da prefeitura, e a prefeitura, com aquele dinheiro, faz a sua assistência social. E o cadastro, e a forma como essas ações
de Estado, essas ações de governo, como elas têm que ser organizadas. Cadastro único, aí tem lá a prefeitura que tem a sua equipe que faz o cadastro único, são exigências para repasse de verba, cumpre algumas exigências, ou seja, é tudo intercalado, é tudo construído de acordo com a realidade de cada cidade, de cada região. E na medida que tem essa informação de que o governo federal vai fazer parcerias com as igrejas para poder atender aos pobres, fazer ações e serviços de assistência social, bom, primeiro derruba o INSS, porque tem um setor do INSS que é todo voltado para isso. Por exemplo, os benefícios de prestação continuada. E no segundo momento, isso aqui, no meu ver agora, tá lendo a notícia, sem muito aprofundar, demonstra essa tendência que eu estou falando para vocês de privatização, de sair do controle do público, né? Como é que se faz controle público? Através de conselhos municipais, conselhos estaduais e assim vai. Você tira do controle público as ações e serviços de assistência social, passa para uma igreja, para o privado, e ao mesmo tempo não faz um conselho que vá controlar como esse dinheiro é dividido, como esse dinheiro é aplicado, qual é a eficácia e qual é a eficiência. Porque, afinal de contas, gente, não é dinheiro que dá em árvore, que saiu do bueiro, entendeu? Que cai do céu. É dinheiro que vem dos nossos impostos. Porque se tem alguém que põe dinheiro nessa economia, somos nós, trabalhadores, que vamos lá na vendinha do bairro, ou lá no hipermercado, ou no consumo médico, ou na lojinha no centro da cidade que a gente curte, gastar dinheiro. Esse dinheiro vai para o Estado e é esse dinheiro que financia esse tipo de ação e serviço. Não é dinheiro que sai, que dá em árvore. Você não planta um pé de R$100, entendeu? R$100. Não existe isso. Então, a gente tem que observar essa movimentação. E isso é feito, essa ação é anunciada em plena pandemia. Ou seja, mais uma vez o governo federal sinalizando que daqui, gente, não sai nada. A grana que entrar aqui de imposto de renda, de impostos federais, impostos estaduais, ele vai ser voltado para o pagamento dos títulos de dívidas públicas dos grandes aplicadores financeiros, credores do Estado. Ou seja, nós vamos encher a burra desse povo de dinheiro e nós não vamos ter o serviço. Desacordo? Não, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Isso, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que presta serviços de assistência social. Né? Virou tudo do avesso. Fica bem presente a questão da interlocução e do manter a questão da base relacionada a uma questão evangélica, da qual já vem sendo apresentada desde o começo, até algumas ações que foram realizadas pelo próprio presidente, a questão do batismo dele lá no Rio Jordão e tantas outras iniciativas, das quais para manter a questão deste apoio, tanto das igrejas neopentecostais e também das igrejas protestantes, presbiterianas, né, no caso, batistas, e tantas outras que ele vem se alinhando, ou seja, ele é um camaleão, ele se alinha, muda de cor conforme o grupo que está em volta dele. Ele perdeu um pouco da questão dessa base quando teve a aprovação e a colocação também de inúmeros decretos a favor da questão do porte de arma, que o pessoal neopentecostal é contra. Mas, de outra forma, também nós temos um processo no qual apresenta a questão da sociedade uma deficiência, que é não conversar a respeito das religiões no âmbito público e ser colocado de uma maneira mais madura, sendo que essa superficialidade ela se mantém num controle total de mentes, principalmente na base, que se nós formos pegar historicamente no Brasil, temos em muitos lugares, rincões do Brasil, a formação dada pela teologia da libertação, que é a questão do pobre, a questão da luta contra a opressão, e temos de outra forma a questão que chegou aqui em 1970 com as igrejas neopentecostais, nas quais é dada a questão da afirmação como se fosse uma obrigatoriedade da pessoa fazer com que houvesse uma ação de Deus por pura prevalência da insistência, como no caso pode ser observado também em algumas igrejas evangélicas, como um simples discurso de falar orar, orar, até Deus aceitar, como se fosse um sentido de imposição,
Mas isso infere também a questão do nosso infantilismo religioso, que é apresentado também por algumas vertentes da Igreja Católica, e num dado histórico isso vai cada vez mais, em vez de favorecer a uma contextualização, a uma socialização daquilo que realmente é apresentado, ao encobrimento pela fé, uma fé que é considerada e colocada como muitos teólogos denominam de uma fé infantil. Então, mas essa tendência de substituição, né, das nossas ações, da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio em defesa da vida, em defesa da dignidade humana, a gente não pode substituir as nossas ações esperando uma ação de Deus. Eu sinceramente, eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem esse arbítrio e tem que preservar a nossa vida e viver em integração com a natureza, com o cosmos, filosoficamente com tudo que está aí, porque isso somos nós, né? A gente vai se preenchendo e vai se fazendo com essa convivência. Isso é um outro assunto. Mas, assim, o que eu quero chamar a atenção é a gente, olha, 8 horas, agora 56 minutos, eu não posso deixar de falar. Eu queria até ter feito aqui uma cesta básica, né? Nós discutimos de fazer uma cesta aqui meio encapada, para meio que demonstrar, dar luz, né? Mostrar com laranja, desenhar na lousa, qual é o tipo de dieta que se faz no governo federal, qual é a cesta básica do governo federal, e dizer que, por exemplo, a cesta básica do governo federal composta de ervilha, couve-flor, couve-manteiga, chiclete, leite condensado e etc., é muito mais cara que o orçamento anual de pesquisas, como o professor falou, de CNPq e FAPESP e todas as outras fundações de estudo e de iniciação científica no país, fundações públicas de estudo e iniciação científica no país. De fato, temos essa desconjuntura que é colocado nesta afirmação, e temos mais uma vez a apresentação que a lei orçamentária é privilegiar o superficial e aniquilar o essencial, e com certeza a cesta básica de quem ganha um salário mínimo, aliás, de quem está empregado, não chega a ter nem sequer metade destes itens, dos quais são colocados como essenciais para o governo federal. Eu não consegui fazer a cesta básica, professor, porque na despensa da minha casa não tem as coisas que eles comem, entendeu? E vamos combinar, vai, gente. Ministério das Esplanadas, aquela coisa toda ali, Esplanada dos Ministérios. Eles têm restaurante e funcionário público federal, a gente também sabe que eles têm ali na folha de pagamento benefício como alimentação e para os mortais, para grande ralé, ticket alimentação, porque a União, eles sabem como gastar dinheiro para a população, para os seus trabalhadores, para os seus servidores. Aí eles fazem conta. Forças Armadas têm um rancho. Né? Aqui em São José dos Campos, a gente tem o CTA, quem conviveu, todo mundo conhece o rancho. As Forças Armadas, invariavelmente, têm o seu rancho, que tem outro tipo de, com certeza, de dieta, de fomentação. E a gente sabe também, porque a imprensa, né? A imprensa alternativa da internet e mesmo a imprensa oficial ou os grandes oligopólios, as grandes concentrações de mídia aqui no país foram atrás e viram que, por exemplo, a empresa que recebeu 1 bilhão e 800 milhões é uma empresinha de um pastor situada assim no porão. Gente, nitidamente um belo no desvio de verba. Nitidamente um superfaturamento. E a retirada do portal da transparência ontem do ar, depois disso, é altamente sintomático. E aí a manifestação raivosa do presidente, com alguma razão, porque a gente está questionando a forma de viver dele, né? A dieta dele é base de leite condensado. E os filhos dele dizendo como é que o exército brasileiro repõe as suas energias, os seus nutrientes. Fica evidente que tem algum problema ali. Né, que para mim isso é um desvio de verba danado, porque pensa bem, 1 bilhão e 800 milhões contra os 462 milhões que foram destinados à pesquisa científica no país.
na votação do orçamento, na proposta de orçamento para o ano de 2021, que será votado no Congresso. Fora, né, todo o despautério, toda a crise em torno da eleição da presidência da Câmara, porque é um sistema presidencial, ou seja, o presidente da Câmara decide o que entra e o que não entra na pauta. Não tem negociação entre secretários, vice-secretários, não sei o que, e ajuda. Não tem. É presidencial. O presidente decide o que entra e o que sai da pauta, que pode ser o cara que vai sair de cima dos processos de impeachment, de pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Eu anunciei aqui que eu falo, não, esse homem tem que sair, esse governo tem que ser de alguma forma estancado. Mas eu ainda tenho muitas dúvidas, embora acho que seja necessário estancar isso tudo que está acontecendo, que está centralizado na figura dele. Não nos esqueçamos de que isto é um projeto de nação dessa burguesia, desse capitalismo nacional e internacional que está presente no Brasil. O projeto que eles têm para os brasileiros é pobre, faz um buraco, taca dentro, queima, joga cal, acabou, morreu o assunto, não dá nem cheiro. É mais ou menos isso. Não, tem que ficar brava mesmo. Porque, gente, 1 bilhão e 800 milhões de comida naquela pauta, naquele naipe, e não fala de onde é, para quem é, para onde foi, como foi dividido, porque a gente sabe como é que funciona a questão da alimentação para os servidores públicos federais durante o trabalho. Será que tudo aquilo para sustentar a granja, a casa onde mora o presidente? Não é possível. Evidentemente, obviamente, trata-se de um superfaturamento e de um possível desvio de verba na cara dura dos brasileiros. O saudoso Carlos Nelson Coutinho, ensaísta, sociólogo brasileiro, Uma das baiano, pessoas que pensaram o Brasil, né? que morreu em 2012, ele tem uma abordagem muito interessante relacionada à hegemonia da pequena política, na qual a grande política ela está relacionada a um sentido real de nacionalismo, de preservação ambiental, relacionada a um trabalho que realmente faz com que o país tenha uma progressão, seu enriquecimento de acordo com as instâncias, as dimensões socioeconômicas, culturais, e nas quais ele afirma também que a pequena política, essa hegemonia que vem prevalecendo de acordo com o consenso de alguns grupos, que é a da classe média, vem apresentar essas situações cotidianas, as situações nos quais até o nosso próprio governo apresenta que é um governo de pequena política, que está fechado ali nos seus objetivos, que com certeza já estão bem claros à maioria da população brasileira. Oxalá Deus queira que assim aconteça, pois a partir do momento em que você olha para uma criança e você não sabe o que ela viverá daqui uns 15 ou 20 anos, e das quais nós temos também o contato com inúmeras pessoas que estão já à margem da extrema pobreza, fica difícil alcançarmos esses objetivos de colocar no sentido progressivo, em que haja mais uma vez ao menos este brilho, esta apresentação relacionada à grande política, que é nesse sentido social, que é no sentido que realmente coloca o povo dentro da sua dignidade. Desejo a todos vocês também hoje uma boa quinta-feira, um bom final de semana. Mandar um abraço também lá para o Elcinho, lá de Pernambuco, de Quipapá, e a todos vocês que nos assistem aqui de São José dos Campos, no estado de São Paulo e no Brasil. 9h03. Aqui, então, eu me despeço também de vocês, dizendo, toda terça e quinta-feira, a partir das 8h, o programa Acorda Peão. Um programa que deseja, que quer mesmo conversar com o trabalhador, saber como ele pensa, conversar com o movimento social, ver quais as possíveis saídas, porque não adianta só, gente, nós vamos dar uns canais para vocês falarem com a gente, mas não adianta só falar xingando. A ideia aqui é fale propondo, fale denunciando e apresentando saídas, fale muitas vezes denunciando o que é absurdo, o que é intolerável, porque o direito de se indignar mantém a nossa humanidade. O direito de se indignar com uma situação
nos traz, constrói a nossa solidariedade. Então, em breve a gente vai ter esse contato, vai ter esses canais, mas fica aqui o recado para vocês. A todos vocês que nos ouviram, que nos viram e que nos verão, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para quem é da noite, segundo diz uma amiga minha. E como diz também, isso eu parafraseio do Renato Bento Luiz, o Renatão, que é o pai, o criador do Acorda Peão. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Um bom final de semana a todos e até terça-feira. Obrigada.